Nesse vídeo eu queria falar sobre as minhas maiores decepções em Nanatsu no Taizai. E não, eu não estou falando da animação, eu estou querendo falar do mangá na realidade. Pretendo falar um pouco da animação também, mas quero falar mais da história do que me decepcionou na história. O que francamente me decepcionou nela. Eu acho que Nanatsu no Taizai teve uma ótima história, até o retorno de Amael. Ali, sinceramente, depois disso começaram a acontecer muitas coisas sem sentido. Muito pouco sequer explicadas. Coisa que você tem que engolir, é isso mesmo. Grande parte dos fãs também concordam que a partir desse ponto, a obra começou a decair. Uma das coisas mais estranhas em relação ao nível de poder, por exemplo. Era dito no passado que o único que poderia bater de frente contra Meliodas no clã das deusas era Mael, e talvez Elizabeth, para depois ser revelado que a formação Altmude de Meliodas tinha 142 mil de poder. Cara, eu tô meio rouco. Eu não sei porque que isso está acontecendo. Mas enfim, como a Saltmood tinha só 142 mil de poder, se o próprio Rio do Shell tinha 201 mil, o demônio primordial, depois de se fundir, tinha quase 400 mil de poder, um número absurdo. E ainda assim, Rio do Shell estava em vantagem contra ele. Ele só começou a ganhar vantagem depois de usar Crisis, que é um poder que é a magia do demônio primordial, né? Que, como sabemos, quanto mais ele se aproxima da sua morte, mais forte ele fica. Mas cara, apenas como? Os 400 mil de poder do demônio primordial devia ser suficiente para arregaçar Rio do Shell, mesmo sem o Crisis, porque ele normalmente já é muito mais forte. Eu não precisaria dessa magia. Isso é só alguns dos exemplos de como isso de nível de poder ficou sem sentido. O autor também parece não conseguir manter a constância em relação aos níveis de poder de Meliodas. É cada hora uma coisa mais sem sentido que a outra. Depois de voltar da morte e derrotar Fraudrin, Meliodas diz a Elizabeth que teria que voltar a ser seu verdadeiro eu para proteger ela. O antigo eu estava com medo disso, indicando que para Saltmood ser usado, somente ele voltando a ter a personalidade antiga. Como? Se mais pra frente sai o Gairen do Escanor, ele luta contra Meliodas usando a Saltmood, e não parecia nem um pouco descontrolado ou maldoso. Depois ele usa novamente essa forma na luta contra o Rei dos Demônios. Então, como que essa história o autor não decide? Meliodas precisa ou não precisa perder os sentimentos para usar o Assault Mode? Essa forma afeta ou não afeta as suas emoções? Porque ficou sem sentido isso. A magia de Meliodas também é outra coisa sem sentido. Todos esses anos ele teve poder para derrotar seu pai e salvar Elizabeth, e não fez. Não fez por quê? Porque sabia que o mundo rejeitaria? Por uma razão tão egoísta. Ele nunca acabou com a maldição? Por 3.000 anos? Isso não tem sentido. Ele deveria ter acabado com a maldição que fez Elizabeth sofrer o mais rápido possível, pois não tinha outro jeito. E tanto que não teve outro jeito. Ele enrolou e depois teve que fazer o que claramente era a única opção desde o início. Eu detesto essa frase do Meliodas de "esse é o seu pecado". Puta merda, toda vez que ele fala isso eu fico puto. Porque eu sou hipócrita pra caralho, mano. Pra caralho. Depois de Meliodas ter feito tanta merda, tanta gente morrer e se sacrificar para ajudar ele, e terminar assim, fica dando lição de moral nos outros, cara. E foi o que mais fez merda nessa história. Como era o protagonista, ficou tudo por isso mesmo. Ficou impune. Não sofreu nenhuma consequência por nada que fez. Virou rei de Liones. Casou com Elizabeth. Teve um filho e viveram felizes para sempre. Porra, brincadeira, meu. Seria muito melhor o final de que Meliodas e Elizabeth vão pro mundo dos demônios, como castigo por tudo que ele fez. Não esse final estilo filme da Disney. Viveram todos felizes para sempre. Outro que também fez merda demais na história foi Gunther. Toda hora fazia merda com os outros pecados. Pra mim podia ter morrido na luta contra o Mael, sinceramente. Daria um peso maior para a história.
E Nakamo diz que realmente ele planejou isso, mas desistiu. E Nanatsu no Taizai parece que só tem consequência para os vilões, basicamente. É isso que acontece. Os heróis fazem merda, mas não são heróis, e daí fica por isso mesmo. É essa a impressão que dá. Outro ponto que muitos fãs reclamam também, eu também concordo, é que alguns personagens antigos acabam abandonados. Eu sei que os humanos não são os mais fortes em Nanatsu no Taizai. Geralmente é a raça mais fraca de todas as raças em relação ao nível de poder. Cara, mas ainda assim, podia ter aproveitado um pouco melhor os humanos. Os 3 patetas lá, por exemplo, Hauser, Griamor e Gilthander, são um trio da hora. Gosto deles. Mas porra, foram muito mal aproveitados. Na primeira temporada eram considerados personagens fortes. Depois na segunda e terceira temporada, nada de evolução, não tiveram mais desenvolvimento, não fizeram mais droga alguma, cara, droga alguma na história. Foi triste isso. Tipo, eu sei que eles são humanos, os humanos são fracos, etc. Mas eu esperava pelo menos ver eles lutando contra um demônio cinza, algum demônio de baixo escalão, alguma coisa assim. Mas nem isso, cara, os caras não conseguiram fazer nada, absolutamente nada. Ficaram jogados para escanteio mesmo. Outro ponto da história também mal aproveitado foi Arthur, que era para ser o protagonista da história. Mesmo que essa ideia tenha sido descartada, Arthur não precisava ter ficado tão de lado em Nanatsu. Senti que o tempo de tela que ele teve foi bem pouco, cara, bem pouco mesmo. Mesmo que ele não fosse o protagonista, ainda era um personagem importante na história. Tanto que é dito que Nanatsu foi o prólogo da história dele. As poucas aparições de Arthur fizeram com que seu despertar como rei do caos ficasse um pouco artificial, parecendo um tanto artificial, sei lá, deixando umas partes dos fãs não muito convencidos sobre esse desfecho. Eu acho que o arco Cat poderia ter durado um pouco mais também. E sobre a animação, cara, pelo amor de Deus. Mais absurdo que essa animação é quem ainda defenda ela. Tem quem defenda, tipo sério. Tem quem diga que é frescura isso, que o que mais importa é a história, não a animação. Puta merda, cara. Eu também acho que o que mais importa é a história. Mas uma coisa é uma animação mediana, com alguns erros, que você releva pelo bem da história, porque é o mais importante. Mas você tá de sacanagem em relevar a animação de Nanatsu no Taizai. Ficar puto com quem critica. Puta merda. Você só se contenta com qualquer merda mesmo. É só isso. Se a animação não importa, então que tal você assistir Peppa Pig? Se a animação não importa, leia o mangá. Simples assim. Por que você quer ver anime então, se só pela história? Se a animação não importa. Eu sei que tem muita gente exagerada na comunidade de animes, que realmente reclama por qualquer motivo da animação. Gente falando que a segunda temporada de Mahoka teve animação ruim, sendo que teve uma ótima animação. Animação ruim aonde? Só porque tem uns 4 frames ruins no episódio? Pegar uma coisa tão pequena para dizer que a animação é ruim, pra mim é um puto exagero. Se a animação é boa 90% das vezes, e nos outros 10% é ruim, isso quer dizer que a animação é ruim? Não, não quer dizer. Mas a Nanatsu no Taizai é muito diferente. A cada 10 frames, 20 são lixo. É ridículo que tenha quem defenda isso, cara. As empresas nunca ligam para os consumidores. Ainda tem gente que defende esse lixo de animação. Parece que gosta, não é possível. São pagos milhões, cara. Milhões para temporadas de anime serem criadas. Os caras estão recebendo muito dinheiro para isso. É um estudo com várias e várias pessoas, vários animadores. Pra sair uma coisa dessas, cara, é muito dinheiro envolvido para ver uma putaria de uma animação dessas. E o fato de ser um estúdio terceirizado não justifica. Ainda são várias pessoas já provaram conseguir fazer a animação melhor. E uma pessoa sozinha. Os caras são pagos para animar isso, cara, pagos. É o trabalho deles. E criar uma merda dessas. É uma vergonha isso. É isso que é. Mas é aquela coisa. Não importa o quão absurdo seja uma coisa. Sempre tem gente para defender. Sempre, sempre.